Boa noite. Que cidade você quer para os próximos 4 anos? É isso que estará em jogo na eleição do próximo domingo. O compromisso da TV Maringá é com a democracia. E para ajudar você, eleitor, a decidir o seu voto, estamos abrindo espaço na nossa programação para a realização deste debate eleitoral. Estão conosco aqui esta noite os candidatos Silvio Barros e Ulisses Maia. As regras deste debate foram estabelecidas em comum acordo com as assessorias das duas candidaturas. Quero agradecer à OAB Maringá, na pessoa do Dr. Marcelo Costa, seu presidente. Teremos hoje aqui uma comissão tripartite que vai julgar os pedidos de direito de resposta, composta pelos seguintes advogados: Dr. Bruno Spinella de Almeida, que é membro da Comissão Eleitoral da OAB Maringá, a doutora Angélica Carnivale Marsola, conselheira da subseção de Maringá, e o doutor Diego Rodrigo Marchiotti, conselheiro da subseção de Maringá. Cobertura completa deste debate você acompanha na edição de amanhã do Jornal Metro. E também estamos ao vivo na internet através do paranaportal.ol.com.br. Os tempos que vão ser utilizados pelos candidatos neste debate serão os seguintes: 30 segundos para as perguntas, 2 minutos para as respostas, 1 minuto para réplicas e 1 minuto para as tréplicas. De acordo com o sorteio prévio realizado na presença das assessorias das duas candidaturas, o primeiro candidato a perguntar neste bloco é o candidato Ulisses Maia. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite Fabrício, boa noite candidato Silvio Barros e todos que acompanham esse debate. Eu quero começar falando pelas multas do STAR. É uma grande preocupação porque antes tirava 3 pontos na carteira e agora são 5. Antes era R$ 53, agora R$ 127. Gostaria de saber qual a proposta do candidato sobre os pontos na carteira e em decorrência da multa do STAR. Agora, candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar a Band pela oportunidade que está oferecendo aos maringaenses de participar desse debate, que, aliás, é o último debate da campanha. Então, é muito importante que você aproveite, fique até o final, assista todo o debate, para que você possa acompanhar e fazer a avaliação dos candidatos. Nós queremos também cumprimentar a todos os que estão envolvidos aqui nessa superprodução, para que a gente possa ter esse momento democrático levado aos maringaenses. Cumprimentar também o nosso candidato Ulisses Maia, e dizer que nosso entendimento a respeito desse assunto é de que o STAR é o estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo existe para atender uma demanda do comércio. Os comerciantes de Maringá precisam que haja essa circulação de veículos para que seja mantido o vigor econômico do nosso comércio, aliás, extremamente importante para que Maringá possa ser a cidade que é hoje. Então, para que a gente possa regulamentar o STAR, nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, a razão da sua existência. Se não fosse essa demanda do comércio, não precisaríamos ter um estacionamento rotativo. Então, a nossa proposta é de atender, em primeiro lugar, o fundamento desse mecanismo de estacionamento, e aí definimos formas que as pessoas possam estacionar, porém, fazer a rotatividade. E aí há a necessidade de uma certa disciplina. Se todo mundo andasse de acordo com a regra, não seria necessário. Mas essa disciplina precisa ser mantida. Então, entendemos que há necessidade de estabelecer o tempo e a forma como se cobra isto e como é que se estabelece a penalidade é algo que a gente precisa avaliar com muito cuidado para que não haja prejuízo aos comerciantes, porque a falta desta atividade econômica pode gerar desemprego e pode prejudicar a cidade. Eu penso que é possível, sim, reduzir o número de pontos na carteira e estabelecer um mecanismo que estimule o comércio através do estacionamento rotativo de Maringá. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem agora 1 minuto para a sua réplica. O STAR é muito importante para dar rotatividade do estacionamento e se a pessoa não paga, ela tem a multa pecuniária em dinheiro
e agora ela tem também a perda dos pontos na carteira. A discussão é exatamente essa, porque de uma forma ou de outra continua havendo a multa. Eu defendo que não seja regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro, de forma que não perca os pontos na carteira. Um advogado que apareceu no programa eleitoral da sua coligação disse que isso não era possível e que não era contra retirar os pontos, ou seja, continuaria o estar funcionando, perdendo pontos na carteira. Tem muitos casos que o aviso de notificação acaba caindo, acaba sendo extraviado, às vezes até um flanelinha vai lá, tira, ou chove, molha, a pessoa não fica sabendo que não atendeu o tempo. E ela vai ficar sabendo quando recebe na sua casa uma multa, e agora de natureza grave, quer dizer, deixou de pagar o estacionamento, natureza grave, 5 pontos na carteira. Por isso que vamos rever isso. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. O mais importante que eu entendo ser necessário nesse momento é que o STAR seja um mecanismo de estacionamento rotativo moderno, adequado, que possa a gente implementar o que já existe em outras cidades, o STAR usando o celular, de maneira que você não tenha obrigatoriamente que interromper um compromisso ou até uma consulta médica para ir lá trocar o seu papel ou trocar o carro de lugar e com isso sofrer uma penalidade. A nossa proposta, gente, é de que a tecnologia que hoje já está disponível possa modernizar o sistema de estacionamento rotativo, que você tenha condições de, com mais conforto e evitando, evidentemente, as multas, já que a intenção das pessoas não é cometer a infração, a gente possa reduzir significativamente este incômodo. E isso faremos com tecnologia, com um conceito novo, com a modernização do STAR. Porque o mais importante, como eu disse, é preservar o estacionamento rotativo para manter o vigor do comércio, segundo a solicitação do Civamar e da própria Associação Comercial de Maringá. Candidato Silvio Barros, o senhor tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta. As academias da terceira idade fazem parte de um programa de cidade saudável. A cidade saudável é aquela que tem menos pessoas doentes. E alimentação, reeducação alimentar, atividade física e combate ao tabagismo são os pilares de uma cidade saudável. As ATIs foram inventadas dentro da nossa administração, dentro da prefeitura e se proliferaram pela cidade toda. Qual é o seu projeto para as academias da terceira idade, candidato Ulisses? Candidato Ulisses Maia, 2 minutos para a sua resposta. Olha, nem se discute que uma coisa boa vai continuar no nosso mandato. Eu não tenho nenhum problema em identificar uma boa ação, um bom projeto e colocar ele em prática novamente. Como também não tenho nenhuma dificuldade em detectar aquilo que não concordamos e vamos apresentar a nossa proposta diferente e vamos mudar aquilo que a gente entende que tem que mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a ATI é importante. Porém, eu quero, ao lado de cada ATI, e continuar a colocar ATI em alguns lugares que ainda não tem. Na campanha, recebi muita sugestão de locais que ainda não tem ATI. Mas, ao lado da ATI, eu quero implantar também a área de lazer com o parquinho infantil. Porque eu vejo que vai muita família, por exemplo, um senhor idoso quer fazer um exercício, que bom que ele vai na ATI fazer um exercício. Agora ele leva o neto dele, o neto não tem onde brincar. O neto acaba, às vezes, brincando na ATI, coisa que não é recomendável. Então eu entendo que ao lado de cada ATI eu vou colocar um parque infantil para que as crianças possam, enquanto os seus familiares estiverem praticando exercício, eles estejam também brincando. E isso estimula a convivência comunitária. Quero levar vários pontos, usar as praças da nossa cidade para colocar espaços de lazer, de recreação, prática de esportes. Por exemplo, aquela praça da Santo Antônio tem uma quadra de polivalente, é muito bem usada pela comunidade. Vamos colocar isso em outros bairros, porque falta muito espaço de lazer nos bairros de Maringá. A população não tem como utilizar muitos espaços. Os espaços públicos, às vezes, não permite que ela utilize, como centro esportivo, tem que pagar para usar a quadra do centro esportivo. Os ginásios das escolas também não é possível utilizar, porque a escola não abre para a comunidade. Eu vou permitir que também nesses espaços públicos a população possa utilizar, para ela ter espaço para lazer, para esporte e para cultura. Candidato Silvio Barros, 1 minuto para a sua réplica.
Que bom que a gente vê o trabalho da gente reconhecido, elogiado e que deseja ser copiado e mantido. Aliás, eu digo copiado porque nós iniciamos, no final da minha gestão, também a implantação das APIs, que são as academias da primeira idade, justamente o parquinho, que foi mencionado aqui, a gente começou a implantar e desenvolvendo projetos e equipamentos inovadores, coisas realmente sensacionais. Mas o bacana, gente, é quando um projeto da prefeitura, da administração pública, alavanca não só a saúde, mas alavanca também a convivência das famílias e alavanca a economia, porque a fábrica de ATIs, que hoje produz para mais de 3 mil municípios do Brasil todo, ela está aqui em Maringá e gera hoje mais de 120 empregos. Gente, este é o projeto e nós conseguimos implantar até o final da minha gestão, 40 ATIs, das quais nós ganhamos de presente 30, usando com eficiência o recurso público para melhorar a saúde da população. Candidato Ulisses Maia, 1 minuto para a sua tréplica. As medidas boas devem ser copiadas, sim. A ATI é um exemplo que foi copiado da China. Virou o modelo aqui para Maringá. De Maringá foi copiado por outras cidades. Isso é muito bom. É assim mesmo que se trabalhe. Agora, tem muita coisa que nós não concordamos que está acontecendo. Por exemplo, na prevenção à saúde, um dos grandes investimentos que temos que fazer é no programa Saúde da Família. As nossas agentes comunitárias de saúde hoje recebem R$ 1.050 de salário. O governo federal estabeleceu um piso de 1.400. Sequer o piso nacional é colocado em prática. Elas trabalham sem estímulo, sem conforto, sem entusiasmo e, evidentemente, o trabalho acaba sendo prejudicado. Nós temos muitas equipes da saúde da família que o médico que deveria estar fazendo visita para as famílias na prevenção à doença, acaba tendo que ficar atendendo no posto de saúde, porque quase todos os nossos postos de saúde não têm sequer o médico pediatra. Dando sequência aqui ao nosso debate na TV Maringá, próximo candidato, que tem 30 segundos para fazer a pergunta, é o candidato Ulisses Maia. Já que falamos em ATI, vamos falar sobre esporte, que está correlacionado. Eu vejo muita reclamação das associações esportivas de Maringá, que treinam os nossos atletas para participarem de campeonatos fora. Estão recebendo poucos recursos da prefeitura, é uma dificuldade para o recurso chegar, os pais estão tirando dinheiro do bolso para que os filhos possam viajar representando Maringá. Qual é a proposta em relação às associações esportivas? Candidato Silvio Barros, 2 minutos para a sua resposta. Eu quero aproveitar e já parabenizar as entidades e as associações esportivas que vêm durante muito tempo ajudando, colaborando e desenvolvendo o esporte, seja de rendimento, ou seja, o esporte que a sociedade pratica. Mas vamos lembrar de um detalhe importante. A legislação federal foi alterada agora recentemente no que diz respeito às transferências voluntárias. E esta legislação federal criou uma série de dificuldades para as entidades, as associações esportivas e também as associações que atendem a população em questões ligadas a problemas sociais. Agora, para cumprir a lei e prestar contas, essas entidades têm que passar por uma dificuldade e uma complexidade bastante grande. E é por isso que há essas reclamações. Os recursos disponíveis para as associações esportivas estão disponibilizados pela prefeitura, mas muitas associações agora têm dificuldade ou não querem acessar o recurso, elas não têm interesse de acessar o recurso, porque a prestação de contas pode comprometê-las, já que várias delas tiveram que ser chamadas ao Tribunal de Contas do Estado para apresentar a sua prestação de contas e isto modificou historicamente o comportamento delas. O que eu pretendo fazer, e essa é a minha proposta, é mudar o marco regulatório municipal, sendo mais flexível naquilo que é possível fazer. O município, eventualmente, terá que absorver algum custo em relação a isso, mas é perfeitamente possível que no marco regulatório a gente flexibilize não só as parcerias da prefeitura com as associações de esporte, mas também as parcerias da prefeitura com as entidades assistenciais de Maringá. Nós temos uma proposta muito interessante de ampliar os nossos espaços esportivos, que aliás já são muito bons, para que essas entidades e essas associações permitam que a bandeira dos maringaenses, dos atletas, seja levada pelo Brasil afora. Candidato Ulisses Maia, 1 minuto para a sua réplica.
A Secretaria de Esportes precisa ser totalmente reformulada. Primeiro, que o gestor da Secretaria de Esportes será escolhido uma pessoa técnica ligada ao esporte. Não tem cabimento colocarmos no comando da Secretaria, como acontece atualmente, pessoa que não tem ligação com o esporte, muitas vezes atendendo indicação política. A lei é federal, vale para todos os municípios, porém, existe a interpretação dada pelo município. E a interpretação aqui é exagerada, exige das associações algo que elas não têm condição de cumprir, desde um contador e demais funcionários. Eles terão que tirar dinheiro do bolso para treinar os atletas. Quem tem que treinar os atletas? É a prefeitura. Esse é um serviço que a prefeitura tem que fazer. E muitas fazem em outras cidades. E aqui é passado para as associações, mas passamos para eles o trabalho de treinar os atletas e não se dá a eles a estrutura mínima necessária para que eles se mantenham. Candidato Silvio Barros, 1 minuto para a sua tréplica. Viu só que bacana? Eu não sou advogado, eu sou engenheiro, mas acabou de ser reforçado aqui pelo candidato que a necessidade é da flexibilização do marco regulatório, exatamente aquilo que eu falei, só que eu usei outra expressão. De qualquer maneira, é exatamente isso que a gente tem que fazer, é flexibilizar a parceria entre a prefeitura e essas associações. Mas é bem interessante a gente considerar que a Secretaria de Esportes efetivamente precisa de pessoas qualificadas, preparadas, precisa de uma gestão que esteja acostumada com as demandas desse setor. E isso, com certeza absoluta, é nosso compromisso. Já disse, inclusive, em outras entidades, na Associação Comercial mesmo, que a proposta é nós termos um quadro de secretariado totalmente renovado, 100%, inclusive com a participação desses setores nas indicações. Tenho certeza absoluta que alcançaremos os melhores resultados possíveis com essas mudanças de gestão e também com as parcerias com essas entidades. Candidato Silvio Barros, o senhor é o próximo a fazer a pergunta, tem 30 segundos para tanto. Eu gostaria de dizer que dentro daquele projeto do Maringá Saudável, já que saúde é um assunto tão importante para a nossa cidade, nós implantamos aqui em Maringá as hortas comunitárias. Um projeto que foi premiado no Brasil e no exterior também. Um projeto que hoje envolve mais de 1000 famílias. Um projeto que pode ser estimulado e pode ser ainda diversificado para melhorar a vida de mais pessoas. Eu gostaria de saber qual é a opinião do candidato Ulisses Maia sobre o nosso projeto das hortas comunitárias. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem 2 minutos para responder. Estive na prefeitura e ajudei a implantar as hortas comunitárias, porque entendo que é extremamente importante. Durante a campanha, como tinha muitos boatos do outro lado falando que a gente era contra as hortas comunitárias, acabei me deslocando para todas as hortas comunitárias, manifestar o meu apoio a eles e mais do que isso, porque muitas hoje sentem muita dificuldade. A prefeitura não dá o atendimento necessário que eles precisam. Em vários lugares, o governo federal repassou recursos para fazer o poço artesiano e não foi feito o poço artesiano. Em várias delas, o poço artesiano, como por exemplo atrás da Vila Esperança, foi feito pelos próprios cooperados ali da horta comunitária, cada um tem o seu canteiro, cada um cuida daquele seu canteiro e eles próprios ratearam para fazer o poço artesiano, algo que é obrigação da prefeitura. É um trabalho que inclusive veio o recurso do Ministério Federal para que fossem implantados poços artesianos. Então, além de manter as hortas comunitárias, nós vamos ampliar. Nós vamos ampliar as hortas comunitárias, temos espaços na cidade para isso. E aquela pessoa que pega o seu canteirinho ali na horta comunitária, como eu conversei com uma senhora de quase 90 anos de idade, ela revive o dia quando ela chega na horta. A horta, a terra, é vida. Isso dá saúde, isso dá energia. Nós vamos continuar mostrando aqui para vocês que este e vários outros boatos que os maringaenses ouviram durante essa campanha, vocês estão vendo que não passa de atitudes para denegrir a nossa imagem. Candidato, o senhor ainda tem 25 segundos. Deseja utilizá-los? Sim, para complementar a horta, é um assunto que não tenha muita dúvida de falar. A horta é boa, ajudei na sua implantação em Maringá, ela precisa de estrutura. Chegou algum momento que sequer o adubo chegava para eles, coisa que a prefeitura tem condição de viabilizar através da compostagem, mas aqui, por exemplo, não se faz a compostagem. Candidato Silvio Barros, o senhor tem agora 1 minuto para a sua réplica. Olha que bacana, gente, não é muito legal? Os projetos que a gente implantou
vão continuar com a proposta, o reconhecimento do nosso concorrente de que são bons projetos, ajudam muita gente, facilitam a vida das pessoas, trazem alegria. É uma coisa sensacional isso, porque não é apenas a boa alimentação, a alimentação orgânica, saudável, é também o estado de espírito, a convivência das pessoas ali na horta comunitária. E mais do que isso, sobra dinheirinho no final do mês, as pessoas têm uma renda adicional. Esse projeto é um projeto que tem, além da geração de renda familiar adicional, um espetacular impacto na saúde das pessoas, saúde mental e na saúde física. E a gente quer aumentar esse projeto e fazer ainda mais. Nós queremos agora aproveitar e fazer hortas de monocultura. Vamos aproveitar os terrenos embaixo dos linhões de alta tensão da Copel e fazer hortas de monocultura, onde a horta vai ter só cenoura ou só repolho, também os canteiros para as famílias, mas a gente vai poder comprar isto para a merenda escolar e dar uma alimentação saudável para as crianças. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem agora 1 minuto para a sua tréplica. Candidato, nem tudo são flores. Nós estamos concordando com coisas boas e sempre concordarei. Mas nós temos muitos problemas em Maringá. A fila de consultas especializada que demora meses e anos. Um transporte coletivo ineficiente, caro, superlotado e demorado. 4.000 crianças numa fila de espera para a CEMEI. Muitas crianças querendo fazer educação integral e sem espaço para isso. Um professor mal remunerado. Um servidor desestimulado. Um trânsito sem efetivamente uma ação que resolva. Muito pelo contrário, as intervenções que ocorreram acabaram prejudicando o nosso trânsito, o terminal que não é digno daquelas pessoas que utilizam o transporte coletivo em Maringá usarem. Então eu concordo das coisas boas e estou disposto a continuar aquilo que é bom, mas nós temos que entender que tem muitas coisas em Maringá que nós não concordamos e que a gente vem debatendo lá na Câmara, vem apresentando soluções e não estamos sendo atendidos. Por isso que, como prefeito, eu vou trabalhar para resolver essas demandas que faz a população sofrer. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem agora, então, 30 segundos para elaborar outra pergunta. Vamos, então, para a educação. Falamos agora pouco sobre a educação. Nós temos uma preocupação muito grande. Quero colocar todas as crianças em idade de escola municipal em educação integral, porque elas não podem ficar uma parte do tempo nas ruas. Gostaria de pedir ao candidato a sua opinião sobre a educação integral, enfim, sobre a educação municipal de Maringá como um todo. Candidato Silvio Barros, 2 minutos para a sua resposta. Olha que legal, de novo, gente. Fomos nós que implantamos a educação integral em Maringá, a gente que colocou, fizemos a primeira escola Silvino Dias com educação integral, as crianças poderem passar o dia todo na escola. Essa é a nossa proposta. Hoje, na minha gestão, começamos com uma e fomos avançando bastante. Hoje, mais da metade das escolas de Maringá já tem tempo integral para a criançada. E, obviamente, que o objetivo, a nossa meta sempre foi essa. Desde o começo, a meta era 100% das escolas municipais com tempo integral para as crianças. Isso é muito importante porque protege as nossas crianças de ficar na rua. Às vezes os pais, os dois trabalham, elas não têm essa oportunidade. Lá na escola a gente tem contraturno, a gente tem reforço escolar para aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade. É evidente que para você poder pegar uma escola de 400 alunos que ficam de manhã e de tarde, e colocá-los todos em tempo integral, a escola precisa de bastante investimento, precisa adequar a estrutura para que essas escolas possam atender esses alunos em tempo integral. E foi exatamente isso que a gente foi fazendo. É claro, não dá para fazer tudo num estalar de dedos. A escola precisa de projetos que sejam adequados a essa realidade. E é exatamente este o compromisso que nós assumimos desde que iniciamos a escola em tempo integral em Maringá e que pretendemos implantar na próxima gestão em todas as escolas do município. É possível, dá para fazer e faremos com muita responsabilidade esse trabalho, como a ideia acabou de ser dita, que é uma ideia boa, né? Todas as ideias boas devem continuar realmente. E você que é cidadão, não permita que sejam interrompidas. Por favor, seja um preservador, um guardião das boas ideias que a gente começou a implantar em Maringá na nossa gestão e que precisam ser levadas adiante. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem agora 1 minuto para a sua réplica. Gente, muita coisa tem que ser interrompida sim. Aquilo que está errado e que causa prejuízo à população tem que ser corrigido sim. Fazer o início da educação integral é uma obrigação. Isso está estabelecido como obrigação aos municípios fazerem.
com 25% no mínimo do orçamento que tem que ser investido em educação, contando uma receita corrente líquida de aproximadamente R$1 bilhão, nós temos mais de 250 milhões por ano para investir na educação. Agora, farei uma educação integral diferente. Nós não podemos fazer depósito de crianças nas escolas. A Prefeitura está colocando crianças em salas, superlotando e sem a mínima condição do professor fazer o devido acompanhamento. É uma educação integral de qualidade, onde a criança se sinta estimulada a continuar. Hoje, por falta até de atividade para essas crianças, muitas delas já estão extasiadas com a escola e não querem ir mais para a escola porque não aguenta ficar o dia inteiro sem ter atividade que preencha de forma saudável o seu dia. Candidato Silvio Barros, 1 minuto para a sua tréplica. Sabe de uma coisa? Além da escola em tempo integral para as crianças do município, eu fiz a proposta agora na campanha da gente fazer o contraturno escolar para as crianças que saem das escolas municipais, vão para as estaduais e lá elas não têm o tempo integral. Mas são as nossas crianças, são os nossos filhos que estavam em tempo integral. Então a nossa proposta é fazer as parcerias com as associações, com as igrejas, para oferecer o tempo integral em contraturno para as mesmas crianças depois que elas saem da escola municipal. Então o nosso compromisso não é só enquanto a criança está na nossa escola, não. O compromisso é com a população, são as crianças maringaenses que precisam dessa atenção. Mas você já percebeu uma coisa interessante? A gente está aqui falando só de coisa boa e do outro lado só de coisa ruim. Então, acompanhe aí, vamos avaliando a posição e a postura dos candidatos. A gente está querendo levantar a bola de Maringá, do outro lado querendo derrubar a bola de Maringá. Mas vamos lá, tem mais coisa boa para a gente conversar na próxima pergunta. E é justamente isso que o senhor vai fazer agora, candidato, e tem 30 segundos para isso. Minha próxima pergunta é sobre habitação. Na nossa gestão, nós desenvolvemos um projeto em parceria com os alunos de arquitetura da Universidade Estadual de Maringá e construímos o condomínio do idoso, acabou virando uma referência nacional. E eu queria saber qual é a sua ideia, já que a população está ficando cada vez mais idosa, qual é a sua proposta na área de habitação, em particular para os idosos? Candidato Ulisses Maia, 2 minutos para a sua resposta. Em relação aos idosos, ampliar os programas habitacionais, como no caso o projeto do condomínio do idoso, mas eu vou além disso. Nós temos que fazer casa popular. Os filhos dos maringaenses estão sendo expulsos de Maringá por uma determinação da prefeitura de não permitir a subdivisão do terreno de 400 metros quadrados no mínimo. Ele não consegue viabilizar o financiamento do Minha Casa Minha Vida. O financiamento do Minha Casa Minha Vida é R$164 mil aproximadamente. Com o preço que é o terreno e sendo 400 metros, não se viabiliza. Uma alternativa que existe é a casa geminada em uma circunstância onde os dois proprietários dividem o mesmo terreno. Parcela esse terreno, cada um paga metade desse terreno. Qualquer desentendimento, qualquer atraso numa parcela prejudica e compromete totalmente. Os dois têm que terminar a casa para fazer um condomínio, para daí depois conseguir a documentação da casa. Para que judiar tanto das pessoas? Para que o trabalhador de Maringá, a pessoa ter que ser mandado para a floresta, Mandaguaçu, Sarandi, Mandaguaçu, que fizeram milhares de Casa Minha Vida. E Maringá não atende essa população. Enquanto para esses programas habitacionais não se permitir a subdivisão do terreno em pelo menos 200 metros quadrados, nós não vamos dar direito dos maringaenses ficarem aqui. O condomínio do idoso é bom, mas são 40, 50 casas. Vamos trabalhar com a realidade de Maringá. Nós temos aí 20 mil maringaenses sonhando pelo direito de ter uma casa própria e esse sonho é negado a ele por conta da especulação imobiliária e do interesse do município em não ter habitação popular em Maringá, expulsando os filhos maringaenses para fora de Maringá. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Bem, você reparou, você prestou bem atenção, dessa vez reduziu bastante o elogio de um bom projeto, elogiou, claro, reconheceu, é um bom projeto, o projeto virou uma referência nacional, mas já encurtou e foi mais tempo para fazer as críticas. Mas tudo bem, isso é assim mesmo, gente, a gente entende que na campanha é desse jeito. Eu quero só dizer a você, idoso, a uma população crescente em Maringá, que nós vamos ampliar o número de condomínios do idoso. Nós vamos preparar mais desses espaços maravilhosos para vocês. Quem quiser ir lá conhecer, vale a pena, viu? É muito bacana e todo mundo que mora lá é feliz,
porque ali nós temos um espaço habitacional construído especificamente para o idoso. E que o idoso, quando faltar, virá um outro idoso para ocupar esse espaço. Então nós vamos fazer mais condomínios, nós vamos preparar esses espaços especiais para você que está sonhando com a sua casa própria, já, quem sabe, no fim da vida, mas vai ter isso com qualidade. Nós fizemos 4.000 casas, hein, gente? Para a população. Seu tempo está esgotado, candidato. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem 1 minuto agora para fazer a sua tréplica. Em 12 anos, 4.000 casas não é praticamente nada. Em um mandato só, o prefeito Sarandi fez milhares de casas. Maringá, olha o tamanho da nossa cidade. Eu não faço críticas, eu trabalho com realidade. A administração atual, ela é muito acostumada com propaganda. Afinal, 9 milhões de reais por ano em propaganda, só aí dava para fazer muita casa popular para idoso, para jovem, para a pessoa trabalhadora, para as pessoas especiais. A questão é estabelecer a prioridade. Condomínio do idoso é importante. São 50 casas, gente. Estou trabalhando com milhares de maringaenses. Então, se pega uma ideia, coloca aquilo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, investe 9 milhões por ano para dizer que é perfeito, mas esconde a realidade. A realidade, você, maringaense, que sofre no transporte coletivo, que sofre no posto de saúde, que sofre na fila da creche, que sofre no trânsito, precisa de um prefeito sensível e que olhe as pessoas e não apenas propaganda eleitoral. Desta forma, estamos encerrando este primeiro bloco do debate do segundo turno aqui na TV Maringá. Lembrando que você também pode assistir a este debate através da internet pelo paranaportal.uol.com.br e a cobertura completa, é claro, amanhã cedinho nas ruas no Jornal Metro. Eleições 2016, você decide na Band.